Salve, salve, meus amados. Mais uma para vocês. E esse homem vivia numa rotina, uma rotina frequente, uma coisa assim, uma coisa constante, uma coisa bem aprofundada mesmo. A rotina desse homem chegava quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo para segunda. Esse homem só vivia preso dentro de bares. Bares assim, de cachaceiros mesmo. Bares onde as pessoas se embebedam, se bebem de ficarem horríveis dentro desse bar e até pelas ruas. Esse homem vivia nessa rotina. Ele vivia de tal maneira que às vezes ele estava em casa e o psicológico dele chamava ele para dentro daquele bar. Ele acordava, tomava um café, fazia suas rotinas em casa. Daqui a pouco a mente dele tomava ele e ele ficava: eu tenho que ir no bar, vou ter que tomar uma ali para abrir o apetite, vou ter que tomar uma lá para ver meus camaradas, vou ter que tomar uma lá para poder ver um jogo de futebol, vou ter que tomar uma lá para contar uma novidade, vou fazer uma porção aqui, vou levar lá pro bar para beber uma, aproveitar e beber uma. Então assim, ele arrumava um monte de situações para poder frequentar os bares e ficar preso naquela situação ali que era um bar que se encontra no visual nos dias de hoje no Brasil todo, né? Em pleno século XXI, 2024, os tipos de botecos, os tipos de bares mais baixos, mais vulgares se encontram hoje dentro do nosso Brasil. E ele era um frequentador assíduo desses bares. E até assim, saía do serviço, antes de chegar em casa, vou passar no bar. E já nem ia para casa, já ficava lá no bar mesmo. Se fosse uma sexta-feira, fosse um sábado. Às vezes começou a se envolver tanto que às vezes até no meio da semana ele também passava a fazer isso daí. E um belo dia, olha como Deus trabalha na vida das pessoas. Não pensa que Deus ele está dormindo e Deus ele não está vendo tudo e ele não acompanha a vida de cada um e ele enxerga o espírito, o coração de cada um e ele sabe quem cada um é. E esse homem não era diferente para Deus. Esse homem era uma pessoa especial para Deus. Deus olhava ele com olhos especiais, de forma especial, com carinho todo. Mas ele estava passando por essa situação. E essa situação era uma situação assim, escravocrata mesmo, de uma forma que escravizava ele. Ele estava escravizado dentro dessa situação. E ele percebia isso, mas assim, o psicológico dele estava tomado por isso mesmo, né? E um belo dia ele estava na casa dele, era um sábado, assim, uma tardezinha de sábado, e ele estava lá assim, já eufórico dentro da casa dele, estava apavorado, querendo ir pro bar de qualquer jeito. A família dele arrumando jeito para que ele não fosse, pedia para ele fazer isso, fazer aquilo, mas ele fazia de forma muito rápida e já com a cabeça assim, eu tenho que ir no bar. A mente dele já tinha tomado ele para ele voltar pro bar. Aí a esposa dele falou assim: eu vou fazer uma sobremesa, você aguarda um minutinho aí, que eu vou fazer uma sobremesa, gostaria que você provasse, que eu aprendi essa sobremesa aí nas redes sociais, eu queria que você provasse. Aí ele pegou, né, segurou um pouco ali, conteve um pouco aquela aflição, as mãos já estavam tremendo, ele estava sentindo já com abstinência ali, mas ele forçou um pouco, segurou um pouco assim, não sei o que tomou ele, mas ele falou: vou aguardar então. E ela falou: é muito rápido, é uma gelatina cremosa gelada e eu vou fazer e já vai ficar pronto rapidinho, só aguarda aí, vai ficar pronto, eu gostaria que você provasse. Aí ele ficou: tá bom, e eu já estou assim no meio do caminho, já está quase pronto, daqui a pouco eu já sirvo para você. Aí ele ficou lá, né? Pegou a televisão, o controle da televisão e começou a mudar os canais. E mudava de canal para um, mudava para outro, daquela forma acelerada, assim, de uma forma ansiosa, rápida, sem prestar atenção em nada que estava passando. Aí calhou que ele apertou um botão e esse botão entrou em um canal. E nesse canal tinha uma pessoa falando assim: meus amados, eu parei para ler a Bíblia, meus amados, e eu tive um encontro com Deus que eu nunca tive na minha vida. E essa pessoa era um senhor de 65 anos de idade, já um senhor velhinho, e ele estava do lado da esposa, assim, sentado num banquinho bem humilde. Tinha um homem indagando ele, interrogando ele, falando para ele qual foi o encontro que ele teve com Deus. Ele estava contando nessa televisão, nesse canal de televisão. E calhou que esse homem assistindo aquilo parou.
entrou justamente no tema que ele estava falando, que leu a Bíblia, conheceu a Deus há muito tarde da sua vida, e estava comentando sobre como que ele começou a ler a Bíblia, criando disposição para ler a Bíblia e tal, e que depois que ele passou a conhecer a Bíblia, ele se tornou um novo homem, e que nunca era tarde. E esse homem começou a observar aquilo na televisão e ficou ali admirando. E ficou observando, e aqui, o casal falando lá, a esposa falando que aprendeu a ler junto com ele também, que ela não sabia ler, ela era semi-analfabeta, e que ele incentivou ela a ir para a escola para completar os seus estudos, e aí ela completou até a 8ª série e acabou aprendendo a ler, e também leu a Bíblia. Se tornaram duas pessoas que gostavam de fazer a leitura bíblica dentro dos seus lares. Eles já eram velhinhos, eles não tinham filhos, eram só os dois, e eles curtiam aquele tipo de vida. E esse homem ficou interessado ali, acalmou um pouco aquela vontade de ir para o bar, e ficou concentrado assistindo mais meia hora aquela situação que estava acontecendo na televisão. Ele desviou o olhar assim, olhou para a estante que estava na frente ali, que a televisão estava, e ele viu que tinha uma Bíblia aberta no Salmos 91, e ele viu ali. E ele foi lá até aquela Bíblia, olhou, aquela página já estava até amarela em relação às outras páginas, que a Bíblia ficava ali parada, engessada ali no Salmo 91, em cima da estante dele ali. E ele olhou, fechou a Bíblia, viu, olhou para um lado, olhou para o outro, folheou os livros, né, ficou olhando, viu o índice, olhou o índice ali, começou a observar. Esse homem ele tinha um grau de escolaridade muito boa, ele tinha completado o ensino médio, então ele sabia ler, tinha uma leitura muito boa e tinha um grau de escolaridade bom para fazer o uso da Bíblia. E foi o que ele fez. Ele começou a olhar o índice, observou o índice ali, foi vendo livros por livros, e enquanto foi encerrando aquele programa lá, ele já não estava nem mais dando atenção para a televisão. Ele começou a observar a Bíblia e olhava, aí ficou ali por mais uns 40 minutos, assim, uns 45 minutos, e nisso a sua esposa falou assim: ó, não tá muito duro não, ficou assim, mas eu quero já passar para você, para não te atrasar muito. Ele falou: não, pode deixar gelar mais um pouco aí, que eu não tô com pressa não, eu não vou mais lá no bar não, eu vou ficar em casa hoje. E aí passou aquela vontade dele ir no bar. No outro dia, ele começou a ler a Bíblia. No outro dia ele acordou cedo, tomou o seu café da manhã com a família e tal, aí sentou no cantinho da casa e começou a folhear a Bíblia. E foi folheando, a Bíblia passou a ser parte dele, passou a fazer parte da vida dele. Ele ia para o trabalho, ele levava a Bíblia, ele saía em lugares assim para passear com a pessoa, passear com a esposa, passear com os amigos, tal. Ele queria levar a Bíblia para terminar a leitura de tal livro. Começou a ser interessante para ele. Em casa ele tomava tempo pra caramba lendo a Bíblia, e as pessoas falavam: pô, você está carregando esse livro para cima e para baixo, é a Bíblia, você quer ir para a igreja? Ele: não, eu estou lendo a Bíblia e eu quero terminar de ler, então assim, eu estou aqui, mas eu quero aproveitar. Os caras: você não vai beber uma? Não, parei de beber, não quero mais beber não, eu preciso manter a minha mente sóbria, porque eu preciso compreender o que está aqui dentro. E isso aqui é uma coisa interessante. Eu comecei a ler, eu estava com uma preguiça danada, eu vi que era um livro muito grosso, e assim, eu fui assim muito devagar, e agora eu estou ganhando energia, estou ficando mais empolgado para ler, e eu estou gostando. Então assim, eu não quero desviar a minha mente para outras coisas, eu quero me concentrar nisso daí. E ele ficou exatamente uns 4 anos para ler a Bíblia, e leu a Bíblia toda. E assim, impressionante, senhores, impressionante. Sabe o que aconteceu? Durante esses 4 anos, Deus foi transformando a vida dele completamente, e ele assim, sem perceber nada, ele começou a ler a Bíblia, começou a compreender de Deus, e a vida dele foi se transformando também. Ele foi se transformando. Ele nunca mais ele quis saber de bar. Ele foi indo em alguns bares para pagar dívidas, para poder resolver alguns problemas, mas ele passava em frente aos bares e dava um joia para as pessoas e seguia o seu caminho, e as pessoas ficavam assim observando, tal, uns comentavam daqui, outros comentavam dali, mas assim, aqueles comentários para ele não fazia efeito nenhum. Ele não estava nem aí, ele estava assim interessado em Deus, e Deus estava tomando a vida dele. E assim, ele
ficou uma outra pessoa, e durante 4 anos, 3,5, 4 anos que ele ficou para ler a Bíblia, aproximadamente, assim, ele compreendeu aquilo ali tudo, ele teve uma interpretação da Bíblia que foi maravilhoso, ele teve um contato, ele teve um contato com Deus, coisa que ele nunca teve na vida dele. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus assim, de pegar e procurar Deus. Ele ouvia falar dos outros, de ouvido, um falava uma coisa, outro falava outra, mas ele nunca pegou e se parou para procurar Deus. E quando ele parou para procurar Deus, Deus falou: eu estou aqui, eu sempre estive do seu lado, eu só estava esperando você criar essa disposição para vir até mim, para a gente ter esse contato, para a gente ter essa intimidade. E ele se tornou uma pessoa maravilhosa na vida, gente. Extraordinário o encontro com Deus, é extraordinário, experimentem.